A água no pulmão é um problema de SA. O acento agudo D é conhecido cientificamente como edema pulmonar, que acontece quando os alvéolos pulmonares FICAMCHEIOS de líquido, devido a outras doenças não tratadas ADEC ou ADAMNT, como insuficiência cardíaca ou infecções respiratórias, por exemplo. Uma vez que o excesso de líquido nos pulmões dificulta a respiração e diminui a entrada de oxigênio no organismo, a água no pulmão pode colocar a vida em risco, sendo, por isso, aconselhado ir rapidamente ao pronto-socorro quando surgem sintomas como muita dificuldade para respirar, chiado ao respirar ou tosse persistente com sangue. A água no pulmão tem cura. No entanto, o tratamento deve ser iniciado o mais rapidamente possível, para evitar que os níveis de oxigênio no organismo desçam muito e coloquem a vida em risco. NTA como é feito o tratamento da água no pulmão. Principais: SINTOMAS. Dependendo da causa do edema pulmonar, os sintomas podem surgir ao longo do tempo ou aparecer repentinamente. Alguns dos sintomas mais comuns incluem 2 pontos: dificuldade para respirar, que piora quando se está deitado, sensação de sufocamento ou afogamento, chiado intenso ao respirar, tosse com secreção, que pode conter sangue, dor intensa no peito, cansaço muito fácil, inchaço das pernas ou pés. Quando surgem mais do que um destes sintomas, é aconselhado chamar ajuda médica, ligando para o 192, ou ir imediatamente ao pronto-socorro de um hospital, para fazer um raio-x do tórax. Confirmar o diagnóstico é iniciar rapidamente o tratamento, de forma a evitar complicações graves, que podem provocar a morte. Como confirmar o diagnóstico acento agudo CTICO na maioria dos casos? Para confirmar o diagnóstico de edema pulmonar, o médico apenas observa os sintomas e avalia o histórico de doenças da pessoa. Porém, em alguns casos pode ser necessário fazer exames, como auscultação pulmonar ou raio-x do tórax, para confirmar o diagnóstico. O que pode causar o edema pulmonar? O edema pulmonar acontece sempre que os pulmões se enchem de líquido, dificultando a entrada de ar. Os casos mais comuns surgem quando existe uma doença cardiovascular, como doença coronária, insuficiência cardíaca ou pressão alta, pois o coração pode deixar de funcionar corretamente, provocando um acúmulo de sangue no pulmão. No entanto, existem outras situações que podem provocar o acúmulo de líquidos, como 2 pontos: síndrome do desconforto respiratório do adulto, subir para altitudes acima de 2.400 metros, como subir uma montanha, problemas do sistema nervoso, como trauma na cabeça, a hemorragia subaracnoideia ou convulsão, infecções provocadas por vírus nos pulmões, inalação de fumaça, quase afogamento, especialmente quando houve inalação de água. O problema da água no pulmão é mais frequente em idosos, devido aos problemas de saúde, mas também pode acontecer nas crianças, especialmente quando estão internadas, e a fazer soro diretamente na veia.
Saiba mais sobre as possíveis causas deste problema. Como é feito o TRATAMNTO. O tratamento para a água no pulmão deve ser feito em internamento no hospital e, normalmente, é iniciado com a administração de oxigênio através de uma máscara, para aliviar os sintomas como dificuldade para respirar, sensação de afogamento e chiado. Depois disso, podem ser usados alguns remédios para eliminar o excesso de líquido, como remédios diuréticos, como furosemida. Ajudam a eliminar o excesso de líquidos do organismo através da urina. Remédios para o coração, como nitroglicerina. Alivia a pressão sobre as artérias do coração, melhorando seu funcionamento e evitando o acúmulo de sangue nos pulmões. Morfina é usada para aliviar a sensação de falta de ar intensa ou dor no peito forte. Remédios para pressão alta, como captopril, reduzem a pressão arterial, facilitando o trabalho do coração e evitando o acúmulo de líquidos. Devido ao efeito dos remédios para eliminar o excesso de líquidos, o médico pode recomendar utilizar uma sonda vesical durante o internamento, para evitar que a pessoa precise estar sempre a ir ao banheiro para urinar. Veja como cuidar corretamente da sonda vesical, para evitar infecções. Além do tratamento para o edema pulmonar, é muito importante descobrir a causa e iniciar o seu tratamento adequado, de forma a evitar que o problema possa voltar a surgir.